Senhores passageiros, por favor, fiquem bem confortáveis e apertem seus cintos. Sejam bem-vindos para mais uma viagem além das estrelas. Em nosso mundo, existem locais misteriosos, nos quais acontecem fenômenos sem explicação. Mesmo que estudados pelos mais diversos especialistas, estes locais, quando conhecidos, atraem a atenção do mais variado grupo de pessoas, as quais podem se tornar vítimas de sua própria curiosidade. Stonehenge. Tão misterioso quanto as pirâmides do Egito é o monumento de Stonehenge, uma das mais impressionantes construções megalíticas do mundo. Datado de 3.100 a 2.075 anos a.C., é o vestígio mais bem preservado do período neolítico. Localizado a 130 quilômetros a oeste de Londres, os maciços arcos esperam pacientemente o nascer do sol todos os dias nos últimos 5.000 anos. É difícil afirmar com exatidão a que propósito serviu essa construção, porém, há inúmeras suposições. A mais aceita pelos historiadores é de que Stonehenge servia como um calendário solar, demonstrando que os homens no período neolítico possuíam um avançado conhecimento astronômico. Também há evidências de que Stonehenge serviu como cemitério em função das covas encontradas em seus arredores, contendo 64 corpos cremados de pessoas que viveram neste período pré-histórico. No local das misteriosas pedras de Stonehenge foi palco de um surpreendente desaparecimento em agosto de 1971. Fato este que tem recebido pouquíssima divulgação desde o seu acontecimento. Nos anos de 1970, Stonehenge não estava protegido do público e não era uma área preservada, podendo ter acesso ao local qualquer pessoa, sem que para isso necessitasse de algum tipo de autorização. Por este motivo e pela grande fama mística que o local possui, um grupo de hippies decidiu realizar um acampamento no centro do círculo para passar a noite. Segundo os últimos relatos, o grupo de hippies fez uma fogueira, sentaram-se ao redor e começaram a cantar, fumar, beber e dançar. Por volta das 2 da manhã, seu acampamento foi abruptamente interrompido por uma severa tempestade, com trovões e raios e com vento muito forte, que rapidamente soprou sobre o local. Relâmpagos brilhantes atingiram a árvore e suas árvores, e até mesmo as próprias pedras em pé de Stonehenge. 2 testemunhas do evento, um fazendeiro e um policial, disseram que quando os poderosos relâmpagos tocaram as pedras, elas se iluminaram com uma fortíssima luz azul, que era tão intensa que eles tiveram que desviar os olhos para não ficarem cegos, embora estivessem a uma boa distância do acontecimento. As 2 testemunhas mais tarde relataram que depois do ataque dos relâmpagos, eles ouviram os gritos dos hippies. Imediatamente, as 2 testemunhas correram ao local para prestar assistência, imaginando que deveriam haver feridos, mas ao chegarem dentro do círculo, não encontraram ninguém, nem ferido ou mesmo morto. De fato, não encontraram nada no acampamento, o qual possuía muitas pessoas. Tudo que restava ali dentro eram apenas barracas e restos de fogueira. Os hippies haviam sumido sem deixar um só traço, sendo que nunca mais foram vistos novamente. O que teria acontecido com os hippies? Para onde foram? O que teria provocado aqueles misteriosos raios? E por que as pedras se acenderam quando os raios caíram sobre elas? Quais seriam os verdadeiros mistérios de Stonehenge? Essas são perguntas que até o momento não têm respostas, ficando mais este local com seus fatos misteriosos, além da imaginação. Muitos desses fatos constam em artigos de revistas e jornais, sendo que foram e são até hoje objetos de estudo de cientistas e pesquisadores.
Embora investigados e pesquisados a fundo, nunca se chegou a nenhuma conclusão definitiva sobre o que poderia causar tal fenômeno. O fato descrito a seguir é sobre um desses acontecimentos. A estrada para outra dimensão. Um misterioso fenômeno sobrenatural ocorreu já diversas vezes em uma estrada do interior da Inglaterra e já matou diversos motoristas. A explicação dada pelos estudiosos é que no local possa haver uma possível distorção temporal, levando os viajantes para uma outra dimensão ou época. Neste caminho misterioso, as leis da física não são obedecidas, sendo que o limite sutil entre nossa dimensão e outra, de repente, é rompido, fazendo com que algumas pessoas fiquem bem no meio desse estranho acontecimento. O testemunho da senhora Barbara Davidson, que sobreviveu a essa incrível experiência, é a prova do que pode acontecer neste local. Em uma noite escura de março de 1979, a senhora Bárbara contou com a sorte ao evitar por pouco um acidente de sérias proporções na rodovia de acesso a Seven Walks, em Kent, Inglaterra. Dirigindo sozinha pela estrada que lhe era perfeitamente familiar, a senhora Davidson entrou em pânico quando, em determinado momento, a estrada à sua frente desapareceu, sendo substituída por outra, muito menor, que dobrava à direita. Como Bárbara, nenhum dos motoristas envolvidos tentou virar nessa direção. Ao investigar o fenômeno, os jornalistas locais descobriram que pelo menos 4 acidentes fatais aconteceram naquele trecho de estrada nos últimos 18 meses. Em cada uma daquelas inexplicáveis tragédias, os motoristas desviaram seus carros em direção ao acostamento. Na ocasião, os peritos da Polícia Rodoviária tentaram associar a causa dos acidentes a alucinações provocadas pelo luar ou pelos faróis dos veículos no sentido contrário, que possa ter feito os motoristas mudarem equivocadamente de direção. Embora fosse realizada uma investigação detalhada, não foi encontrada explicação tangível para os acidentes fatais que ali ocorreram, dando uma fama macabra para este trecho de estrada da região. Seria este local algum portal espaço-tempo, ligando nosso mundo a outra época em um passado já distante? Nunca se sabe quando portais para outra dimensão são abertos. O que acontece quando isso ocorre? Que efeitos podem provocar? O que atravessa por esses portais? Que caminhos surgem e para onde levam? Isso ninguém sabe, por enquanto. A cidade fantasma do Amazonas. No Brasil, em uma região remota do norte do país, existe uma área onde um fato misterioso intriga os pilotos de aeronaves que circulam o local. Todos aqueles que voam sobre a misteriosa e densa floresta amazônica sabem que no triângulo formado pela região entre Santarém, Manaus e Porto Velho, é constantemente avistada uma gigantesca e fantástica cidade, já apelidada pelos pilotos como a cidade de Buck Rogers, ou ainda a cidade do ano 3000. Essa coisa assombrosa possui edificações cilíndricas e outras em forma de cúpulas, com estranhas vias de acesso espiraladas. Segundo aqueles diversos profissionais do ar que a viram, inclusive um dos pilotos que serviu como testemunha, é uma coisa de se perder o fôlego, já que mesmo os mais custosos filmes de ficção científica pareceriam meros desenhos animados diante daquela cidade maravilhosa. É uma coisa verdadeiramente do futuro, sem quaisquer palavras que possam descrevê-la, uma vez que está coberta de reluzentes pirâmides, imensas torres e enormes edifícios em forma de cúpulas ou domos. Essa impressionante visão, vinda do passado ou quem sabe do futuro, tal como uma miragem diabólica, costuma surgir repentinamente no campo visual dos atônitos pilotos. E ainda, como se fosse uma armadilha sinistra e mortal, apresenta uma enorme pista longitudinal,
como convidando-os para uma aterrissagem. É uma coisa do futuro. Não existem palavras que a descrevam, assegura um dos pilotos que testemunharam o fato. São centenas de pilotos que a viram e de forma absolutamente idêntica a descrevem durante suas conversas. Houve até o caso de um deles que, com muita coragem, resolveu aceitar o desafio proposto pela enigmática cidade. Ao avistar a estranha metrópole, iniciou um procedimento de pouso e se preparou para aterrissar, sendo que por pouco não se espatifou nas imensas copas das árvores, já que quando acionou os flaps para finalizar o pouso e o avião começou a descer, a imagem daquela imensa cidade sumiu repentinamente. E o seu trem de pouso chegou a roçar levemente o topo de diversas árvores, como se aquela cidade fantástica nunca estivesse naquele local, quase ocasionando um gravíssimo acidente que ele jamais escaparia se não fosse um profissional no seu trabalho. O que seria, afinal, essa misteriosa cidade espectro, que surge e desaparece sem deixar rastros? Seria uma estranha miragem, mas neste caso, refletida a partir de onde? Seria uma distorção de tempo e espaço, mostrando cenas do passado ou talvez do futuro? Seria uma engenhosa armadilha dimensional destinada a capturar-nos os aviões? Ou mais fantasticamente ainda, ela existiria realmente e seria provida de um bem sofisticado equipamento de camuflagem para afastar ou até mesmo liquidar os possíveis visitantes que estariam prestes a descobri-la? Outros fatos intrigantes também ocorrem na mesma região, onde por várias vezes já foram observados objetos voadores não identificados, acompanhando voos de carreira, sendo que alguns desses casos foram fotografados pelos pilotos dos aviões. Estes testemunhos são altamente relevantes devido à sua alta competência e credibilidade junto às empresas em que trabalham. Esta indiscutível e autêntica e, sobretudo, nítida foto foi tomada a bordo da cabine do comando de um avião de passageiros da Varig, a maior empresa aérea brasileira, quando voava por sobre a floresta amazônica, entre Manaus e Belém, em 1976, e foi ostensivamente seguido por um OVNI. Haveria alguma relação entre os OVNIs avistados naquela misteriosa região com a aparição da misteriosa cidade do futuro, ou seriam fatos independentes? Haveria algum portal interdimensional que ocasionalmente se abre fazendo a ligação do nosso mundo com o de outra dimensão? E neste momento, as pessoas que testemunharam essa aparição teriam contato com este mundo? Quem sabe um dia conseguiremos descobrir o que há de trás deste fantástico mistério. A marca eterna. Poderia alguém levar uma injustiça feita sobre si quando em vida para o além? Que força fantástica poderia materializar uma marca eterna para mostrar ao mundo que um grande erro foi cometido? O fato a seguir mostra que isto é possível e já aconteceu. Durante 20 anos, no período de 1860 a 1880, os trabalhadores das minas de carvão nos Estados Unidos foram oprimidos com as desumanas condições de trabalho impostas pelos seus chefes, da maioria descendentes de ingleses e galeses. Esses fatos, inclusive, constam na história americana. Os mineiros, quase todos irlandeses, após sofrerem inúmeras injustiças e de serem praticamente escravizados, criaram a Molly Margueries, uma sociedade secreta que tinha como objetivo reduzir os desmandos dos proprietários das minas de carvão da Pensilvânia. Jinthorpe Chall, a antiga prisão de Jinthorpe, na Pensilvânia, onde Alexander Campbell deixou sua marca para sempre.
A Molly Maguires realizou manifestações e também tumultos, onde morreram cerca de 150 pessoas. Os proprietários das minas resolveram contra-atacar, solicitando os serviços de uma agência de detetives, que colocou um de seus agentes infiltrado entre os operários. Logo, esse agente se tornava um dos membros da Molly Maguires. Com os seus relatos, 12 integrantes da sociedade secreta foram condenados à forca em 1877. Entre os condenados estava Alexander Campbell, que jurava ser inocente pelo assassinato de um supervisor de uma das minas. Porém, seus algozes não levaram em conta sua declaração e o mataram. Enquanto era arrastado para a cela 17 da prisão, onde aguardaria o momento de sua morte, Campbell esfregou a sua mão esquerda no chão e a pressionou contra a parede, declarando aos gritos: "Esta impressão permanecerá aqui para sempre, como prova de minha inocência." A profecia de Campbell se cumpriu. Ainda hoje pode ser vista sua impressão palmar crivada na cela onde aguardou, inconformado, a morte. Nenhum dos vários esforços para retirar a marca teve êxito. Em 1930, um xerife recentemente eleito prometeu retirar a impressão, mandando substituir o pedaço de reboco que continha a marca de Campbell por um novo. Conforme mandado, a área a qual tinha a marca da mão foi quebrada e removida em pedaços. Em seu lugar, um novo reboco de primeira qualidade foi feito. Na manhã seguinte, o xerife voltou para a cela 17 e, espantado, viu que a impressão da mão de Alexander novamente se encontrava na parede. Em 1978, um pintor de paredes entrou às escondidas e pintou aquele pedaço do reboco. Mas, para seu espanto, a impressão voltou a ficar visível na tinta fresca, para mostrar a todos os seus observadores o erro que implicou no sacrifício de uma vida. E você, já conhecia alguma dessas histórias? Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, clique em curtir e inscreva-se para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Muito obrigada e até o próximo vídeo.